Olá, graça e paz. Vamos continuar estudando as verdades bíblicas. São as principais doutrinas que encontramos nas Escrituras. É sobre elas que nós baseamos a nossa fé e a nossa prática de vida. Estamos já há algum tempo estudando sobre a doutrina de Cristo, chamado de Cristologia. Hoje vamos estudar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Após morrer e ser sepultado, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Esse é um dogma, uma verdade, um fato histórico que nós encontramos nas Escrituras. A ressurreição de Cristo é um dogma da nossa fé cristã. É uma verdade estabelecida e reconhecida por todo o cristianismo. Qualquer indivíduo que negue a ressurreição, não pode ser chamado com propriedade de cristão. De tal é a importância da ressurreição na fé cristã. Vamos ver algumas evidências que as Escrituras trazem para nós então basearmos a nossa fé não somente em uma declaração, mas em fatos históricos que nós encontramos nas Escrituras. Primeiro fato histórico que nós podemos resumir foi a tentativa dos inimigos, os religiosos, de esconderem, de fazerem alguma coisa com o corpo de Jesus Cristo. Eles estavam preocupados que Jesus Cristo ressuscitasse e não conseguiram esse intento. Disseram então que Jesus não chegou a morrer na cruz e, ao ser colocado no túmulo, reanimou-se. Também disseram que os discípulos roubaram o seu corpo. Disseram que as mulheres foram ao túmulo errado. Então foram tentativas desesperadas dos inimigos para tentar derrubar ou desfazer ou negar a ressurreição, mas foram frustradas. Outros fatos históricos são as aparições de Jesus. Vários testemunhos que viram, então se encontraram com Jesus ressuscitado. Nós encontramos o relato de Maria Madalena e as mulheres. Jesus apareceu então a Maria Madalena e as mulheres, e também a Pedro, e também juntamente com Pedro, com João. 2 discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando, Jesus anda com eles um certo tempo e conversa com eles, mas eles, por causa de estarem tristes, chateados, decepcionados, eles não reconheceram que era Jesus. Depois que Jesus então se aparta deles, eles percebem que era Jesus que estavam com eles. Houve uma reunião dos apóstolos, atemorizados, se reuniram, se encontraram, e nesse momento Tomé não estava com eles. E Jesus apareceu e eles falaram para Tomé posteriormente que Jesus tinha ressuscitado. Tomé não acredita. Então, nessa segunda reunião, quando Tomé está com eles, Jesus novamente aparece para Tomé e mostra as suas mãos e o seu lado perfurado, provando aí então que ele tinha ressuscitado. Jesus então vai aparecer aos 7 apóstolos lá no Mar da Galileia, num piquenique, num reencontro, tentando trazer à memória dos discípulos todas as coisas desde o princípio em que ele esteve com os discípulos. O que nós percebemos na vida de Jesus é que, apesar dos discípulos estarem com ele, aquilo que Jesus falava, eles não compreendiam, não entendiam como isso ia acontecer. Chegava alguns momentos até do apóstolo Pedro repreender Jesus quando ele mencionava que ele teria que ir para Jerusalém, morrer nas mãos das autoridades e ressuscitar. Eles não entendiam tudo aquilo que Jesus estava conversando e preparando o coração deles. E decepcionados depois pela morte de Jesus e depois de um tempo, quando Jesus começa a aparecer para eles, eles ficam decepcionados consigo mesmo por terem sido tão lentos, tão fracos na compreensão. Então Jesus ordena que eles vão para o Mar da Galileia, principalmente Pedro. E lá Jesus pesca. E eles pescam os peixes. Jesus está fazendo uma fogueirinha e dá de comer para eles, tentando ali no Mar da Galileia mostrar para eles que é ali que começou todas as coisas. Então Jesus traz à mente deles tudo aquilo que ele tinha ensinado, tudo aquilo que ele tinha prometido, tudo aquilo que ele tinha delegado aos discípulos. E agora eles vão começar uma nova vida, uma nova etapa e confiando em Jesus. Toda a compreensão ela vai ficar muito mais clara a partir do momento que eles estarão em Jerusalém e receberão o Espírito Santo. E naquele momento as coisas ficaram muito mais claras e foram muito mais fáceis deles relembrarem e entenderem tudo aquilo que Jesus tinha revelado e ensinado para eles. Há também uma grande multidão, uma multidão de 500 pessoas
que Paulo fala que tinham visto Jesus ressuscitado, e a maioria na época que Paulo escreve ainda estavam vivos. Jesus vai aparecer a Tiago, a Paulo, quando chama para o ministério, vai aparecer na morte de Estevão. Estevão olha para os céus e vê o Filho de Deus em pé. Normalmente o Filho de Deus estaria sentado à direita do Pai, mas Estevão vê ele em pé, mostrando e provocando mais a ira dos judeus ainda, porque dava a ideia de que Jesus estaria então recebendo, estaria pronto para receber Estevão na eternidade. E posteriormente Jesus vai aparecer ressuscitado. Nós vamos ver os testemunhos em Apocalipse. Jesus vai aparecer ao apóstolo João, aonde vai revelar o livro de Apocalipse. O apóstolo João foi exilado numa ilha, na ilha de Patmos, e lá ele tem a visão das coisas do Apocalipse, visão das 7 cartas da igreja, a visão da tribulação e a visão do milênio. Então, mostrando ali algumas declarações do próprio Jesus ressuscitado. Um outro fato histórico foi a proclamação dos discípulos. A mensagem dos discípulos, ela sempre terminava, ela sempre culminava com a ressurreição de Jesus. Não era uma mensagem de autoajuda, mas era uma mensagem do Evangelho, e o Evangelho incluía inevitavelmente a ressurreição do próprio Filho de Deus. Então o cérebro, aquele sermão que Pedro pregou no Pentecostes, ele versou, ele culminou, era o clímax da mensagem de Pedro, foi o clímax da mensagem de Pedro, a ressurreição de Jesus Cristo. Se Cristo não tivesse mesmo ressuscitado, bastaria ter apresentado o corpo morto de Jesus à multidão, e o cristianismo teria sido esquecido naquela manhã. Quando o Espírito de Deus veio ali na festa de Pentecostes, havia uma multidão de pessoas, as autoridades estavam ali, eles receberam o Espírito Santo, eles anunciaram que Jesus é o Messias, que é o Redentor, e que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Se as autoridades estavam tanto querendo negar a ressurreição e negar aquele movimento que estava começando, bastaria então apresentar o corpo de Jesus e tudo aquilo seria desfeito naquela mesma hora. Mas agora os discípulos, que antes acovardados, estavam agora encorajados, fortalecidos por causa da verdade da ressurreição. Os discípulos acuados, como eu falei, estavam com medo, tinham desânimo, estavam sentindo um pessimismo violento. De repente eles foram poderosamente transformados, e a ressurreição foi a mensagem que eles proclamavam. Eles se tornaram de repente ousados, valentes, poderosos no testemunho, enfrentaram ameaças por causa disso, foram proibidos de falar, foram presos, receberam açoites, prisões, alguns morreram e tiveram alguns sofreram martírios, mas sem nunca recuar. Até quando exortados pelas autoridades que tinham poder, que poderiam os matar, os martirizar, e eles ainda, o apóstolo Pedro, olhar para essas autoridades e perguntava: importa obedecer a vocês ou a Deus? Como eles poderiam negar uma verdade que foi ensinada por Jesus Cristo e foi real em Jesus Cristo, e somente para salvar a vida deles ou somente para agradar aos homens? Eles não podiam voltar atrás. A vida deles tinha sido transformada. Eles estavam agora capacitados para anunciar aquela verdade histórica. Então isso mudou com a mente deles, mudou, é um fator psicológico que encorajou muito eles. Então nós temos fatores históricos e fatores psicológicos. Eles não teriam morrido por uma mentira, ninguém morre por uma mentira, e eles deram a sua vida defendendo com alegria, com a esperança da ressurreição, crendo na ressurreição de Cristo. A mudança dos discípulos é uma prova sem contestação da ressurreição de Jesus. Então, o que aconteceu com aqueles apóstolos, que nós vimos como eles eram antes, e agora vimos eles com essa ousadia, sendo presos e agradecendo, louvando a Deus pelo privilégio de estar sendo considerados dignos de sofrer por Jesus Cristo, porque criam na ressurreição. E uma coisa impressionante é que os dois principais movimentos religiosos que nós temos em Jerusalém e em Israel eram, na época, os fariseus e os saduceus. A maior parte dos saduceus, eles eram sacerdotes. Os fariseus criam no sobrenatural,
eles eram rígidos quanto à lei, criam na ressurreição, criam na existência dos anjos, criam num futuro glorioso de Deus para Israel, que incluía até os gentios, mas os saduceus eles eram materialistas, os sacerdotes eram materialistas. Eles não criam na ressurreição, não criam na existência espiritual da alma, do espírito, não criam na existência de anjos, e a vida era aqui e pronto, acabou. E uma das coisas impressionantes que o livro de Atos relata para nós, que esses homens que tinham muito a perder, posições, cargos, honra, dignidade, status dentro de Israel, eles tinham muito a perder. Eles se converteram, eles creram na ressurreição de Cristo. E passaram quase a ser os líderes da igreja naquela época, por causa do preparo que tinham. E agora a mente deles foi mudada, o coração foi mudado, porque a ressurreição era real, era vívida, bem próximo do evento que aconteceu. Eles viram tudo o que aconteceu, eles viram a morte de Jesus Cristo. E o testemunho daquelas pessoas era muito forte para garantir para eles que Jesus Cristo ressuscitou historicamente, verdadeiramente e fisicamente. Além do fato histórico, além dos fatos psicológicos, há os fatos sociológicos. O que quer dizer isso? Por causa da ressurreição de Cristo, uma nova sociedade começou. Uma igreja cristã foi estabelecida sobre a rocha dessa verdade incontestável. Houve uma nova sociedade, um grupo específico com crenças próprias, com atitudes próprias, com uma vida própria. Dentro da nação de Israel, do povo judeu, começa então uma nova sociedade. E o cerne dessa sociedade era voltada para a fé na ressurreição, para a crença nesse fato histórico. Então, um fato sociológico, algo começou, uma nova sociedade, porque Jesus Cristo ressuscitou. Gente de todas as nações, raças, línguas e povos, durante todos esses anos, uniram-se em torno dessa verdade suprema. Então nós temos igrejas ao redor de todo o mundo, sociedades, como vamos dizer, né? Pequenas sociedades ao redor de todo o mundo, que se unem em torno da ressurreição de Cristo. O cristianismo é baseado na ressurreição de Jesus Cristo. Um outro fato, continuando os fatos sociológicos, o túmulo vazio de Cristo foi o berço da igreja. Então a igreja está aninhada na ressurreição. A igreja não é uma sociedade que simplesmente gosta de viver juntos, gosta de tomar refeições juntos, gosta de cantar juntos, não. A igreja é um grupo formado por Jesus, que o Espírito Santo uniu essas pessoas voltadas na esperança, na bendita esperança da nossa ressurreição por causa da ressurreição de Cristo. E até os judeus que eram fanáticos com relação ao sábado, eles mudaram o dia de culto deles para o primeiro dia da semana, para o domingo, para o dia da ressurreição. Isso tornou muito mais importante para eles do que a guarda que eles tinham severa do sábado. Ninguém muda uma tradição, uma regra, uma lei, um costume, uma norma por acaso, a não ser que algum outro trauma produza essa mudança. E nós temos também o testemunho do próprio Jesus ressuscitado. Quando o apóstolo João está na ilha de Patmos, ele recebe as revelações de Jesus Cristo sobre o que é a nossa época, que é a época da igreja, e o que virá sobre a tribulação depois do milênio. Jesus se apresenta a João. E olha só o que João veio, o que o João relata. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, é Jesus que está se apresentando, porque agora ele está glorificado, ele foi morto, foi glorificado e vive eternamente. Então, o fato de estar ressuscitado e glorificado, isso mudou um pouco as aparências. Então, João vê um ser diferente. E aí Jesus então se apresenta ao apóstolo João e diz o seguinte: sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades, do inferno. Então Jesus Cristo se apresenta aqui para João: eu sou eterno, sempre eterno, mas apesar de ser eterno, sempre existir, de ser Deus,
em um determinado momento eu estive morto. Na encarnação, Jesus Cristo então recebeu um corpo humano, viveu na forma humana, e Jesus Cristo fala, estive morto, passei pela experiência da morte, mas agora estou vivo, agora para todo sempre, e tenho autoridade, as chaves da morte e do Hades. Tudo está sob meu controle. E João fala o que ele viu, no capítulo 5, versículo 6. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto. Alguma coisa João viu nesse cordeiro que deu a ideia, então ele reconheceu que parecia ter estado morto. Aonde estava o cordeiro? Estava no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Então João viu Deus. Nós não entendemos por que ele teve essa ideia que ele viu um cordeiro, mas que parecia ter estado morto, estava em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele é o Deus eterno, que reina sobre todas as coisas, que experimentou a nossa vida, ele viveu a nossa forma e morreu, mas ressuscitou e vive com toda a autoridade. São visões que João teve do Jesus ressuscitado. Ainda continuando, João, no capítulo 5 de Apocalipse, versículo 12, ele fala assim, e aqueles seres que estavam ali ao redor de Jesus cantavam em alta voz, dizendo, digno é o cordeiro que foi morto digno é o cordeiro que foi morto, ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Jesus não é um ser que esteve vivo, morreu e acabou, e hoje as pessoas vivem a sua lembrança. Não, ele vive e ele é digno de receber tudo aquilo que um ser vivo merece. No caso aqui, um Deus vivo merece essas honras, a sabedoria, a força, a honra, a glória e louvor, e toda a riqueza e todo o poder, porque Jesus Cristo experimentou a nossa vida, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e foi glorificado e vive eternamente. Quais os resultados então da ressurreição? Primeiro resultado é que confirmou a divindade de Jesus. O próprio Jesus, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. E Jesus tornou a receber, ele mesmo se ressuscitou, Deus o ressuscitou. Então em Romanos capítulo 1, versículo 4, fala o seguinte, e Jesus foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a ressurreição de Jesus é uma confirmação de que ele é o justo, ele é Deus. E então a ressurreição é uma confirmação da divindade de Jesus. Também a ressurreição é uma garantia da justificação dos crentes, isto é, Deus bateu o martelo por causa da ressurreição de Cristo, então todo aquele que crê na ressurreição, Deus bate o martelo e nos considera justos, sem mais condenação. Por quê? Na morte, Jesus levou a nossa condenação. E na ressurreição, nós podemos então ser justificados pelo Pai. Capítulo 4 de Romanos, versículo 25. O qual, Jesus, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, o fato de Jesus Cristo levar a nossa culpa hoje, na sua ressurreição, nós podemos receber a sua justiça. E com isso, nós somos considerados por Deus sem culpa. Deus, então, bate o martelo definitivamente e nos considera justos, no mesmo nível que Jesus é. Porque nós trocamos, a morte de Cristo foi substitutiva, ele trocou de lugar conosco. Ele levou a nossa condenação, a nossa culpa, e nós recebemos pela fé, de graça, a sua justiça. Então a ressurreição é a prova de que tudo isso teve valor diante de Deus. A morte de Cristo teve valor de forma substitutiva. Então a ressurreição é o carimbo que Deus deu para nós entendermos que o sacrifício dele foi aceito para a nossa salvação. Não somente para um indivíduo, mas possível para todo aquele que crê.
A ressurreição de Cristo também é a base para nós crermos na ressurreição. É a base para nós termos certeza de que a ressurreição vai acontecer, a nossa ressurreição vai acontecer. Parece algo absurdo, mas após morrermos ou no momento que Jesus Cristo voltar, nós seremos glorificados. E se morrermos, nós seremos glorificados, seremos ressuscitados, glorificados para a vida eterna. É a certeza de que a nossa vida não termina simplesmente aqui. Em 2 Coríntios, capítulo 4, para um povo, para uma cultura, o povo grego que não acreditava na vida pós-morte, eles achavam que isso era o ridículo, era o cúmulo. Paulo fala então para eles: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, o Deus Pai, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com ele. Da mesma forma que nós estivemos em Cristo, morremos em Cristo e estamos em Cristo pela fé, nós então seremos ressuscitados, porque estamos em Cristo e Ele ressuscitou. Então é como se fosse um futuro, mas a ressurreição já aconteceu no passado. A ressurreição de Cristo já aconteceu no passado. Mas a nossa ressurreição será no futuro. Mas estávamos em Cristo. Então, de forma jurídica, a nossa ressurreição já aconteceu, é isso que Paulo fala em Efésios. E Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou e estamos assentados em regiões celestiais. Mas ainda eu não estou ressuscitado. Eu simplesmente agora desfruto da justificação e da regeneração. Eu já nasci de novo. E o meu corpo, apesar que um dia venha a morrer ou serei arrebatado, o seu corpo será fisicamente ressuscitado, porque isso já aconteceu, o direito já aconteceu. Então vamos ler novamente esse texto, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus, da mesma forma, e nos apresentará juntamente com vocês. Então estaremos juntos, nós seremos apresentados a Deus, vivos, ressuscitados por Cristo, como igreja gloriosa, salva, regenerada, glorificada por Jesus. E a pergunta que fica: o que seria o Evangelho sem a ressurreição? Será que teria algum valor? Será que seria uma vantagem? Porque o que vemos nos nossos dias, muitas vezes, é a ausência do fato da ressurreição em nossas mensagens. Não se fala da volta de Cristo, muitas vezes nós deixamos de falar sobre a ressurreição, que é a bendita esperança da igreja. É para onde nós caminhamos. Então a pergunta que é respondida em 1 Coríntios 15 é: o que seria então o Evangelho sem a ressurreição? Vamos ver alguns fatos. Em primeiro lugar, o Evangelho seria fútil. Seria algo vão, como uma bolha de sabão. Até bonito, bonita, né? Uma bolha de sabão é muito bonita, colorida, atraente, mas sem consistência, sem substância, não produz nada, não agrega nada. Então em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, fala o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, isto é, se o Evangelho não tem a ressurreição, esse fato histórico, é vã a nossa pregação. E é vã a fé que vocês têm. Então Paulo está falando: se Cristo não ressuscitou, eu prego que Cristo ressuscitou, então a minha pregação não serve para nada. E a fé deles também não serve para nada. É muito bonitinha, a mensagem é bonitinha, o conhecimento legal, mas é uma bolha de sabão, não serve para nada, é fútil, não tem utilidade. No versículo 15, Paulo fala que o Evangelho sem a ressurreição é falso. Olha só a severidade desse texto que Paulo fala. Versículo 15. Além disso, somos tidos como falsas testemunhas. Nós passamos a ser pessoas que estão falando algo mentiroso. Nós estamos falando que alguém fez alguma coisa e não é verdade. Então veja aqui o que Paulo fala. Além disso, somos nós que pregamos a ressurreição, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Estamos lá para testemunhar alguma coisa a respeito de Deus, mas somos falsas testemunhas. Não somos dignos de confiança. Por quê? Porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo. Estamos dizendo que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou.
se é certo que os mortos não ressuscitam. Então as pessoas combatiam a ideia da ressurreição. Então Paulo falou assim, se o evangelho fosse sem ressurreição, a minha pregação é vã, é falsa, é fútil. E além disso, nós estamos como se fosse num tribunal falando para as pessoas que Deus ressuscitou Jesus Cristo, e se a ressurreição não aconteceu, então Deus não fez isso. Então eu estou falando algo que Deus fez, mas ele não fez. Eu estou acusando, eu estou mentindo e contra Deus. Agora, falar que Deus fez algo e ele não fez é um crime, é um pecado muito grande. E que Paulo fala, se vocês não creem na ressurreição, é isso que acontece. Nós estamos falando que Deus ressuscitou, mas ele não ressuscitou. Então eu estou pecando severamente contra Deus, estou mentindo algo sobre Deus. Eu sou uma falsa testemunha. No versículo 16, Paulo fala que o evangelho sem a ressurreição é fake, é uma notícia falsa. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, se os mortos não ressuscitam e a gente fala que espalhamos aí a boa notícia de que Cristo ressuscitou, então essa notícia é o maior fake da história da humanidade. Mas Cristo ressuscitou. Paulo fala, se falamos que Cristo não ressuscitou, então o evangelho sem a ressurreição é falho. Olha o que Paulo fala no versículo 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Isto é, o problema sério da humanidade não foi resolvido e nunca será resolvido. Porque se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos no nosso pecado. Mas a verdade é que fomos mortos com Cristo e fomos ressuscitados em Cristo. Então não permanecemos mais no pecado. Agora, se tirarmos a ressurreição do Evangelho, o Evangelho se torna falho e nós permanecemos no pecado. Então, para que eu vou seguir o Evangelho? Além disso, Paulo fala no versículo 18 que o Evangelho sem a ressurreição é fraco. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Isto é, aquelas pessoas que deram a sua vida, morreram, não negaram a sua fé, crendo que iam ressuscitar, eles estão perdidos. Porque se Cristo não ressuscitou, todo aquele esforço, toda aquela dedicação, todo aquele empenho em servir a Deus, crendo na ressurreição, não negando aquela fé que tiveram, eles estão perdidos. Não vão ressuscitar. Mas eles morreram crendo numa verdade. Eles deram a vida por uma verdade. Então Paulo está mostrando a incoerência, o ridículo que é dizer que Cristo não ressuscitou. Paulo também fala que o evangelho sem a ressurreição é um grande fracasso. Olha o que ele fala no versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. O que Paulo está dizendo é que se a ressurreição não existe e nós vivemos de tal modo, de tal jeito, usando uma ética cristã para a nossa vida, abrindo mão de algumas tentações, vivendo uma vida regrada que glorifique a Deus, e nós fazemos isso porque cremos na ressurreição, porque vamos prestar contas para Deus, que vamos viver com Deus. Então a nossa vida aqui é condicionada à nossa esperança que temos de viver para sempre com Deus. Mas se essa vida após a morte não existe, e nós abrimos mão de algumas coisas que poderíamos fazer, mas não fazemos porque queremos agradar a Deus, então, se abrimos mão e a ressurreição não existe, nós somos as pessoas mais infelizes, mais idiotas, mais bobas deste mundo. Porque não estamos levando vantagem, não estamos aproveitando, enquanto as outras pessoas estão curtindo a vida deles, seguindo o seu coração, seguindo a sua vida, não querem saber de Deus, porque para eles não existe vida após a morte, não existe ressurreição. E Paulo fala, se nós tirarmos a ressurreição, se o evangelho for sem a ressurreição de Cristo, se a ressurreição de Cristo não existiu, e se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, apesar de não usarmos tudo aquilo que a vida dá para as pessoas para elas serem felizes, porque cremos na esperança, nós já somos as pessoas mais felizes desse mundo e aguardamos
a bendita volta de Jesus Cristo, a bendita esperança da igreja, que é viver para sempre com Cristo ressuscitados. O que nós vimos hoje? Vimos sobre a ressurreição de Jesus. Nós vimos alguns fatos históricos, são evidências de que Jesus Cristo realmente ressuscitou. Nós vemos as tentativas dos inimigos em tentar provar ou tentar dar a ideia de que Cristo não ressuscitou, dando a ideia que a mulher foram para o túmulo errado, que o corpo de Jesus Cristo foi roubado, mas eles falharam. Nós vemos os fatos históricos a respeito das aparições de Jesus para as mulheres, para os apóstolos, para Paulo, para Estevão. Nós vimos também a proclamação dos discípulos. Todas as mensagens dos discípulos apontavam para a ressurreição e levavam as pessoas a se arrependerem dessa vida, seguirem uma vida de obediência a Deus, aguardando a ressurreição e a volta de Jesus Cristo. Além dos fatos históricos, nós temos fatos psicológicos. Isto é, houve mudança na vida dessas pessoas. Eles passaram a viver uma vida de alegria, de serenidade, de esperança, de amor, de abnegação, e viveram uma vida esperando a ressurreição. Houve do medo passar a ser corajosos, ousados e proclamando e obedecendo a Deus em primeiro lugar. Houve também fatos fatos sociológicos. Uma nova sociedade começou e o tema dessa sociedade era a fé na ressurreição de Cristo. E ele, como ressuscitou, ele é Deus homem, o Deus homem que se encarnou e morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Houve também, nós vemos alguns testemunhos e algumas visões do próprio Jesus Cristo ressuscitado. João, no livro de Apocalipse, ele vê Jesus ressuscitado e ele ouve a declaração da própria boca do Jesus ressuscitado para ele. Então aqui nós temos evidência da ressurreição, fatos históricos, os fatos psicológicos, os fatos sociológicos e o testemunho do próprio Jesus Cristo ressuscitado, no caso ali do livro de Apocalipse. Quais os resultados que nós vimos então da ressurreição? Ela confirma a divindade de Jesus, ela é a garantia da nossa ressurreição e ela é a base para a certeza da ressurreição. E nós vemos também que se nós tirarmos a ressurreição do Evangelho, ou só pregarmos o Evangelho sem a ressurreição, o Evangelho é fútil, é falso, é fake, é falho e é um fracasso. Mas o Evangelho é verdadeiro. O Evangelho é a mensagem da ressurreição, é a mensagem da encarnação, do ministério de Jesus, o ministério terapêutico, o ministério empático de Jesus com as nossas vidas, é o ministério da entrega. Jesus Cristo se entregou, deu a sua vida por nós, de um julgamento ilícito e falso, e ele foi açoitado, foi crucificado, foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia e voltará em glória. E levará a sua igreja para estar para sempre com ele. O que nós vimos hoje, então, foi a ressurreição de Cristo. A base da fé cristã é a bendita esperança das nossas vidas. Vamos continuar estudando mais ainda sobre Jesus. Já estamos mais ou menos no 7º estudo sobre Cristologia. Que Deus te abençoe, que Deus fortaleça a sua fé e a sua convicção, e principalmente a bendita esperança da nossa ressurreição. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por o Senhor fortalecer, pelo Senhor guiar a nossa fé baseado na ressurreição de Jesus Cristo. Ela é a certeza de que seremos ressuscitados e viveremos para sempre em glória com o Senhor, não mais com pecado, mas agora com capacidade para louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor é. Muito obrigado por essas certezas que as Escrituras nos deixam e que o nosso coração possa assimilar e fortalecer-se nisso, que os problemas de nossa vida possam ser tratados com essa bendita esperança. Não há outro remédio a não ser a fé que recebemos de graça do Senhor. Muito obrigado. Fortaleça cada um em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo.